Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para um bate-papo aí falando sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazendo as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro. Olhar sempre aí para política, economia e cenário corporativo e óbvio tentando aí trazer um pouco aí do que é a previsão do mercado nas primeiras horas do dia. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Acessa também aí um dos nossos grupos de WhatsApp, como nós temos o link aí na descrição do vídeo, e você recebe esse conteúdo também de forma gratuita em PDF antes das 7 horas da manhã para poder consultar esse material a qualquer hora do seu dia. Ontem iniciamos aí mais uma semana, né? Já nos aproximamos aí do final do mês de novembro, quase início de dezembro aí, onde nós temos o último mês do ano e uma grande expectativa em relação à economia e ao mercado financeiro, com todas as possibilidades e incertezas que pairam no ar. Ontem foi mais um dia aí de descolamento e queda aí do índice Bovespa, que além da queda, acompanhando aí as principais bolsas internacionais, né, trouxe a pior pontuação do ano novamente para o índice Bovespa, índice renovado. Já tivemos aí esse índice em alguns momentos renovados na semana passada. Piorou a situação em relação à semana passada por conta de uma nova queda. E um dos principais motivos aí foi uma ampliação aí na expectativa de inflação, principalmente aí Boletim Focus, que a gente fala um pouquinho mais ainda no dia de hoje, mas uma perspectiva maior de inflação não somente aí para o ano de 2021, como para os próximos anos, acaba impactando também a perspectiva de juros futuro, e isso tudo aí acabou mexendo aí com o mercado financeiro, visto que com uma taxa de juros mais alta, existe aí a tendência de muitas pessoas aí aderirem à renda fixa novamente, deixando seus investimentos em renda variável, e juntamente com isso temos toda a questão de maior risco fiscal, PEC dos precatórios e outros problemas aí que acabaram afetando também o mercado brasileiro por conta da desconfiança nesse sentido. No dia de ontem, o resultado do índice Bovespa só não foi pior aí, principalmente por algumas companhias, como é o caso de Vale, que tem um peso muito grande dentro do índice e acabou subindo forte no dia de ontem por conta aí da alta no minério de ferro e uma expectativa maior aí em relação à utilização de minério e crescimento aí do setor novamente, foi o que segurou um pouco aí ainda o resultado do índice Bovespa. Olhando um pouquinho para o exterior, ontem nos Estados Unidos, né, tivemos uma movimentação aí, maior também, com as principais bolsas fechando em queda novamente. Olhando aí também para uma semana mais curta, né? Temos aí durante a semana o feriado do Thanksgiving, né? O feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos, na quinta e na sexta-feira, que traz automaticamente menor liquidez aí para o mercado. Mas ontem a tônica do dia foi a notícia aí de que o presidente norte-americano Joe Biden, né, indicou novamente aí o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para mais um mandato de 4 anos aí à frente do Fed, o Banco Central norte-americano. A gente já falava sobre isso aí há alguns dias, né? Existia aí uma expectativa em relação a qual seria o nome indicado. O nome aí novamente de Jerome Powell para mais um mandato de 4 anos, ou a possibilidade aí da Lael Brainerd, né, entrar como presidente do Federal Reserve. A princípio a indicação é que ela seja a vice-presidente então do Banco Central norte-americano. Agora é necessário aí que os parlamentares também aprovem então essa decisão aí do presidente norte-americano Joe Biden, mas essa foi uma das tônicas do mercado no dia de ontem, principalmente pelo trabalho que Jerome Powell já vem conduzindo aí
em relação à inflação e crescimento, retomada econômica aí lá nos Estados Unidos. Ainda essa semana nós temos aí na quarta-feira, amanhã já, né, a divulgação aí da ata da última reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, o que também gera uma expectativa muito grande e uma ansiedade já nos investidores desde o dia de ontem. Na Europa aí mantém aí a perspectiva também aí de queda no dia de ontem, que diferente do que foi a abertura ou fechamento de mercado, foi negativo, principalmente aí por conta do aumento de casos de Covid e diversos países aí adotando medidas restritivas novamente, bloqueios e preocupados aí com a questão de retomada econômica. Falamos um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo aqui no dia de hoje. Olhando um pouquinho para números de forma geral, no dia de ontem, dia 22, então segunda-feira, nós tivemos o índice Bovespa caindo 0,89%, e chegando aí a 102.122 pontos, como falávamos, a menor pontuação do ano de 2021. O dólar caiu um pouquinho a R$ 5,59, queda de 0,28%. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa Nasdaq aí caiu 1,26% a 15.854 pontos. S&P 500 caiu 0,32% a 4.682 pontos. E Dow Jones aí fechou numa lateralização positiva, alta de 0,05% a 35.619 pontos. Olhando para a Europa, então, tivemos o euro também caindo, chegando a R$ 6,29, uma queda de 0,53 pontos. 0,53%, desculpa, e as bolsas em geral aí, as principais bolsas europeias aí fechando em queda. O DAX na Alemanha caiu 0,27% a 16.115 pontos. O CAC na França caiu 0,10 a 7.105 pontos, e o descolamento aí ficou por conta do Reino Unido, que também havia descolado em outros dias, né, enquanto as outras bolsas subiam, a bolsa do Reino Unido teve algumas quedas, e ontem também foi um dia de descolamento aí, olhando para as bolsas do Reino Unido, aonde a bolsa subiu 0,44% a 7.255 pontos. Entre outros aspectos aí que geraram essa alta aí da bolsa no Reino Unido, é a perspectiva em relação a discurso aí de membros do Comitê de Política Monetária, que acontece no dia de hoje. Então a gente fala um pouquinho mais sobre isso também quando olharmos para a agenda de indicadores. Na Ásia, ontem tivemos alta das bolsas, né, principalmente com uma perspectiva positiva em relação à China, após aí também a manutenção da taxa básica de juros, e a China subiu 1,41% a 14.960 pontos, enquanto a bolsa Nikkei no Japão subiu 0,09% a 29.774 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, né, forte queda no dia de ontem, onde o Bitcoin caiu 5,33% e o Ethereum caiu 6,62%. Fechamento então do dia de ontem. Petróleo futuro, aí tivemos uma movimentação aí no dia de ontem, com o Brent subindo juntamente com o WTI, subindo um pouco nessa negociação e chegando aos $79,52 o Brent, e o barril do WTI chegando a $76,47. No dia de hoje, dia 23, nas primeiras horas do dia, uma perspectiva aí de novas quedas em relação aí ao preço do barril de petróleo, também por conta de alguns indicadores do dia de hoje, e falamos um pouquinho mais então daqui a pouquinho. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, subiu 7% no dia de ontem, 7,04% para ser mais preciso, chegando próximo dos 20 pontos, né, 19,17. Lembrando que esse índice, quanto maior, indica aí maior risco, né, e maior volatilidade no mercado de ações, no mercado de renda variável. Sempre que esse índice ultrapassa os 20 pontos, fica mais difícil a perspectiva, a previsão desse índice, né, desse movimento aí de oscilação aí das bolsas em geral. Então também acende aí nesse momento aí um pouco de alerta nesse sentido, principalmente para os investidores aí que olham aí para as negociações intraday, né? Os investidores aí de curto prazo aí que avaliam momentos de entrada e saída aí
para ganhos no day trade. Olhando para a perspectiva aí de metais futuro, o ouro voltando a ter novas quedas, né? Caindo bastante nas últimas semanas. Ouro futuro chegando aí a 1.805 dólares e 70 cents a onça. Alumínio futuro aí chegando a 2.692 dólares. E o ferro refinado, perspectiva aí para fechamento aí do mês de novembro, subiu um pouco, chegando a 93 dólares e 39 cents no dia de ontem. Então, como já falávamos lá na abertura do nosso Morning Call, tivemos uma alta do minério de ferro e essa perspectiva aí também tem trazido aí alento a algumas empresas do setor e probabilidades aí de continuidade, então, em alguns setores nesse sentido, com novas altas aí de demanda em relação ao minério de ferro. Isso traz uma notícia aí positiva para o mercado, olhando aí nesse prisma. Fechamento do índice Ibovespa no dia de ontem, as principais altas ficaram por conta de Vale 3, como falávamos anteriormente, que subiu 5,55%, segurando aí um pouco aí do índice Ibovespa. E a companhia ficou cotada aí no dia de ontem a 67 dólares e 59 centavos, 67 reais, desculpa, e 59 centavos aí cada ação. BRAP4, né, Bradespar aí subindo 4,45% também, chegando a 48 reais e 3 centavos. Usimin 5 subindo 2,93% e chegando a R$ 12,61. GGBR4, né, que é Gerdau, subindo 2,58% a R$ 25,43. Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau, subindo 2,12% e chegando a R$ 10,56. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais baixas ficaram aí por conta de Banco Inter, né? BID11, que são as ações Units, caindo 14,11%, chegando a R$ 35 no dia de ontem. BID4, que são as ações aí preferenciais de Banco Inter, caindo 12,64% e chegando a R$ 11,88. LWSA3 Local Web caindo 9,23% a R$ 13,66. Cash 3 Merlius também caindo 7,30% a R$ 3,68. E Lame 4, né, que é o ticker aí que compõe aí a holding de lojas americanas, caindo 6,79% a R$ 5,49. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. E agora um olhar um pouco mais aí para os indicadores que podem movimentar o mercado no dia de hoje. Hoje temos aqui no Brasil divulgação de Receita Tributária Federal e olhando aí para o exterior, um dia um pouquinho mais movimentado, temos aí no Japão feriado, então as bolsas aí não operando aí no dia de hoje, trazendo um pouco menos aí de movimento, principalmente na Ásia. Hoje tem divulgação importante em relação ao PIB da Alemanha, que também pode trazer aí um novo olhar aí para a zona do euro, né? Com esse olhar aí de crescimento aí, ou não, ainda mais em um momento aí em que a Alemanha também apresenta aí, a pior onda aí de Covid-19, essa quarta onda, segundo a chanceler Angela Merkel, é a que mais tem afetado aí o país, então também podendo ter alguns desdobramentos nesse sentido em relação ao PIB. Hoje também nós temos as divulgações aí de PMI industrial, composto e de serviços em diversos países, na França, na Alemanha também, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Principalmente aí na Europa, uma previsão aí de que os PMIs venham abaixo dos últimos meses, e isso também trazendo aí uma expectativa em relação a essa divulgação por conta da retomada econômica, lembrando que os PMIs mostram exatamente aí a relevância no setor privado, né? Vindo uma pontuação acima de 50 pontos aí significa ainda crescimento, até os 50 uma estagnação e abaixo uma expectativa aí de recessão aí, de redução na atividade econômica, principalmente aí do setor privado,
para os próximos meses, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Hoje continuamos aí com o discurso de membros do Banco Central Europeu, reforçando aí que nós tivemos aí a presidente Christine Lagarde no final de semana falando aí sobre o momento não ser de apertos econômicos, apertos na política monetária, então vale a pena ficar de olho no discurso dos outros membros do Banco Central Europeu. Como falado anteriormente, hoje temos discurso aí de membros do Comitê de Política Monetária no Reino Unido, também trazendo essa perspectiva em relação à política monetária aí do país e a retomada econômica como um todo. E por fim, temos hoje divulgação do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, com uma perspectiva aí dos Estados Unidos liberarem algumas reservas de petróleo, o que tem causado aí uma queda no preço do barril de petróleo também para o dia de hoje e pode movimentar o mercado nesse sentido, enquanto a OPEP, né, não aceita, não decide aí por aumentar a produção diária de petróleo. Já temos essa definição aí há alguns meses, onde a OPEP tem mantido aí em 400 mil barris de petróleo dia a venda e produção de petróleo em geral. Olhando agora um pouquinho para o setor político e o que pode impactar o mercado no dia de hoje, o relator aí que tem atuado principalmente com o reajuste aí do Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil, lembrando, ele substitui o Bolsa Família. A princípio aí tem algumas previsões de reajuste, inclusive aí pelo próprio governo, onde se imagina que muitas famílias venham a ganhar aí pelo menos R$ 400 a partir de janeiro de 2022. E inicialmente o relator da proposta no Senado aí elevou a linha da pobreza, então diminuiria aí a quantidade de pessoas recebendo o auxílio, e ele também propõe um reajuste diferente do que foi proposto pelo governo, trazendo aí o reajuste do Auxílio Brasil pela inflação e não um reajuste fixo aí como foi apresentado em alguns momentos. Então isso pode movimentar o mercado aí no dia de hoje, olhando principalmente para essa questão de gastos públicos, né? E esse atrito aí que pode ocorrer também por conta dessas mudanças. Ainda falando em Auxílio Brasil, o Supremo Tribunal Federal conseguiu aí votação aí na maioria, né, a maioria na votação para permitir a ampliação do Auxílio Brasil em 2022, inicialmente pela lei eleitoral, por termos eleição presidencial em 2022, não poderia ser ampliado, né, reajustado aí o Auxílio Brasil no próximo ano. Lembrando aí que muito aí desse reajuste depende também das mudanças aí na PEC dos precatórios, da aprovação para liberação aí no orçamento aí de pouco mais de 100 bilhões, né? Que boa parte desse recurso vai ser destinado para esse fim. Então agora o STF aí permitiu, em julgamento aí é favorável já, em maioria, né? Hoje à tarde aí termina a votação, mas já tem maioria para permitir essa ampliação do Auxílio Brasil em 2022. Isso também movimenta, obviamente, aí o cenário político, o cenário econômico e financeiro, principalmente com esse olhar em eleições 2022. O Senado também vota hoje aí mudanças no marco legal do câmbio, né? Algumas dessas mudanças, já falamos aí há alguns meses atrás sobre isso, mas algumas das mudanças previstas aí no texto que foi aprovado inicialmente na Câmara e agora é discutido no Senado, permite a reabertura de conta corrente em dólar aí por brasileiros e também mexe aí com o limite de saída de moeda estrangeira, né, em espécie, né, para você sair do país com moeda estrangeira, um exemplo com dólares, em espécie você tem um limitador aí de US$ 10.000, não podendo levar em espécie aí valores acima disso ou tendo que declarar aí alguns desses valores caso vá sair com recursos acima desse valor. A perspectiva aí, então, se for aprovado, né, entre essas regras, é aumentar o limite aí para você sair com moeda estrangeira em espécie para qualquer viagem internacional. Isso também pode movimentar com o mercado financeiro aí no dia de hoje, então vale a pena ficar de olho aí nessa votação.
presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, tem cobrado principalmente aí o Senado para avançar aí com a proposta de mudanças no imposto de renda. Lembrando, né, essa é uma discussão já mais antiga, né, não são muitos meses aí, mas como a tônica agora é PEC dos precatórios, havia ficado um pouco no esquecimento aí as mudanças aí no imposto de renda. Inicialmente aí a relator e outros parlamentares no Senado tinham dito que dificilmente conseguiria ser aprovado algo ainda nesse ano, e no próximo ano temos uma dificuldade maior por conta de ser um ano eleitoral, mas ao fim o relator aí da proposta no Senado trouxe aí a perspectiva de votação ainda no mês de novembro. E agora, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobra uma evolução nesse sentido para que possa aí ser definido, possa ser encaminhado aí para votação ainda nesse mês, mais tardar no início de dezembro. Então, esse avanço aí com a votação aí da proposta de mudanças no imposto de renda. E aí temos alguns desdobramentos e algumas vertentes aí que são o imposto de renda pessoa física, onde devemos ter uma evolução ainda nesse ano, principalmente mudando aí as faixas de pagamento de imposto de renda e aumentando a linha aí para aqueles brasileiros que não têm a obrigatoriedade de declarar, e temos mudanças aí no imposto de renda pessoa jurídica que demandam mais discussão, e devemos ter em breve isso voltando à tônica das notícias políticas no país. CPI da Covid e seus desdobramentos, né? Tivemos aí alguns meses de CPI, de Comissão Parlamentar de Investigação. Após isso, o relator trouxe alguns desdobramentos e algumas acusações. Entre aí as propostas, houve um pedido para quebra de sigilo do atual presidente Jair Bolsonaro, que foi negado aí no dia de ontem, né? Foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes do STF aí, essa quebra de sigilo do atual presidente, inclusive reforçando aí o Alexandre de Moraes que era descabível aí a forma como foi solicitada, e principalmente a investigação nesse sentido em torno do presidente. Isso também traz uma certa tranquilidade e, óbvio, vale a pena continuar de olho nos desdobramentos da CPI da Covid e das ações aí que foram propostas pela comissão. Olhando um pouquinho para a economia, ontem tivemos Boletim Focus, né? Temos toda segunda-feira a perspectiva de especialistas, de economistas em relação aí aos próximos anos, né? E o fechamento também desse ano em relação à PIB, em relação à inflação, taxa de juros e câmbio. E tivemos novamente aí um aumento olhando aí para a perspectiva de inflação. Inclusive, aí, dentre as situações, nós tivemos aí no Brasil a expectativa do IPCA, o Índice Oficial de Inflação, chegando aí em 2 dígitos para o fechamento de 2021, chegando aí a 10,12% aí de IPCA nesse ano ainda. A perspectiva para o próximo ano já é próximo de 5%, 4,96%, o que traz uma certa instabilidade também, visto que o teto da meta para o próximo ano é 5% de IPCA. Então, o Banco Central aí que diz perseguir a meta da inflação, talvez tenha que tomar algumas medidas mais drásticas ou dificilmente consiga segurar aí a inflação, que tem essa perspectiva de alta aí para os próximos 5 anos. Outro ponto importante aí de olhar no Boletim Focus de ontem foi a perspectiva de crescimento do PIB no Brasil. Tivemos queda aí na perspectiva para 2021, um crescimento de 4,80%, mas a queda aí para 2022 foi maior, onde nós temos uma perspectiva aí, então, de crescimento do PIB de 0,70% apenas. Isso olhando aí antes de dezembro de 2021, então até o fechamento de 2022 podemos ter muitas mudanças, mas isso acaba preocupando aí investidores de forma geral e especialistas do mercado. Com todo esse cenário aí de mudança, né, já falamos algumas vezes aí sobre a mudança na curva de juros também, onde atualmente temos aí juros no curto prazo maiores até do que a expectativa de juros aí para o longo prazo. E com isso aí os especialistas já começam aí a mudar algumas perspectivas em relação à taxa Selic.
Ontem falávamos já de algumas casas olhando aí para uma perspectiva aí de 12% de taxa Selic, né, as 5 principais casas de análise aí do país, mas muitos já olham aí para uma perspectiva de 13,25% aí para o próximo ano, e alguns especialistas também dizem que uma das possibilidades para conter a inflação seria um aumento aí na casa de 15%, né? Chegando a 15% ao ano a taxa Selic, só que isso traria uma forte recessão e obviamente seguraria então essas altas da inflação. Mas é uma dosagem um pouco alta, é o que acreditam aí alguns especialistas, e cabe aí ao Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, em suas reuniões, definir quais serão esses próximos passos, e nós continuamos de olho aí para entender todo esse movimento e o impacto que teremos aí em relação aí ao mercado financeiro como um todo. Olhando aí para outros aspectos do mercado financeiro, né, estudos mostram aí uma perspectiva de mudança em relação à liquidação de operações com ações. Hoje nós temos aí a liquidação em D+2, faço a operação hoje, em mais 2 dias ela liquida, né, ela cobra o valor aí na minha conta, e a mesma coisa quando eu vendo, né, também até 2 dias depois da compra eu tenho aí o valor creditado em conta. A perspectiva aí de mudanças nesse sentido é para que as operações aconteçam em D+1, como acontece já em alguns países do exterior. Essa mudança também em breve, talvez chegando aqui no país. Isso também movimenta, obviamente, aí o mercado financeiro, visto que tivemos uma evolução muito grande de pessoas operando, né? Ultrapassamos já os 4 milhões de CPFs na Bolsa, e temos então uma mudança nesse sentido, assim como aconteceu com o Tesouro Direto e outras operações aí, conforme foram ficando mais populares aos investidores. O Banco Central brasileiro aí reforçou aí no dia de ontem, né, em comunicado aí, a importância dos novos entrantes no sistema financeiro nacional, no caso de fintechs e outras instituições aí que acabaram aí trazendo mais concorrência e trazendo aí a bancarização para muitos brasileiros que não tinham, inclusive, conta em banco, não tinham possibilidades, mas também traz aí o ressalvo de que o crescimento dessas instituições também traz uma necessidade de adaptação à própria legislação. Lembrando, já falamos algumas vezes aqui que as principais instituições financeiras, os grandes bancos, têm cobrado aí que as fintechs, né, tenham a mesma forma de cobrança, a mesma legislação, a mesma regulamentação que os grandes bancos, para que haja uma competição mais saudável, é o que dizem as instituições financeiras, os grandes bancos, enquanto as fintechs dizem que elas estão em um processo aí de crescimento, de maturação, diferente do que já aconteceu aí com esses grandes bancos, e por isso não conseguem aí atingir o mesmo nível de regulação. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas obviamente o Banco Central deixando claro que o crescimento aí dessas fintechs é importante, mas que em breve deve haver algum tipo de adequação conforme essas instituições vão crescendo também. Especialistas aí trazem a visão principalmente aí para os próximos 4 anos aí de mandato aí do Jerome Powell, né, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Ele foi indicado, como falávamos na abertura do nosso Morning Call, como o presidente para mais um mandato, e a Lael Brainerd como vice-presidente. E os especialistas aí dizem que o principal desafio vai ser justamente em relação à inflação que o Jerome Powell diz que é transitória e que deve aí tomar um caminho aí de volta à normalidade aí no ano de 2022, após meados de 2022, onde também já começa a haver uma perspectiva de aumento de taxa de juros aí para segurar a inflação caso seja necessário. Hoje, atualmente, aí, a inflação nos Estados Unidos ela está aí próximo do dobro do que é a meta de inflação anual para o país. Então esse será o grande desafio aí, algo que os Estados Unidos não estão acostumados a viver também. Aguardamos, obviamente, aí, primeiro aí a definição em relação à aprovação do nome de Jerome Powell aí no Congresso norte-americano. Deve ser aprovado aí a continuidade, apesar de algumas desavenças e alguns parlamentares aí preferirem um outro nome,
mas aí com a Lael Brainerd aí como vice-presidente aí devemos ter uma aceitação maior e isso obviamente mexe com o mercado como um todo também. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, e algumas notícias aí que podem impactar o mercado financeiro como um todo, né? Sem familiares agora na gestão executiva, a Novonor, né, que foi rebatizada, né? A Novonor é a antiga Odebrecht, que foi envolvida aí em diversos escândalos aí, principalmente em relação à corrupção, entre outros pontos, e com o novo nome, essa nova diretoria executiva, sem uma gestão familiar aí da Odebrecht, no caso agora Novonor, a expectativa da empresa aí é recuperar a confiança do mercado e assim poder voltar a crescer a níveis aí como ela tinha anteriormente. Então, esse é um movimento aí que pode obviamente movimentar o mercado também. Competição aí na logística no varejo online, né? Já falamos algumas vezes aí de ações das varejistas aí, principalmente aí para melhorar prazo de entrega, rapidez, entre outros aspectos aí dessa facilidade de entrega com frete grátis em muitos momentos para se manterem competitivas nesse momento aí de alta da inflação, pessoas com a renda mais comprometida aí por conta da pandemia também. Todo esse movimento das varejistas aí causa também uma nova vítima, né? A Delivery Center encerrou as atividades aí no dia de ontem, após investimento aí de quase 200 milhões dos sócios, então mostrando aí a dificuldade aí de atuar no varejo online, principalmente com a questão logística. Isso obviamente pode também mexer com o mercado, trazendo vantagens competitivas às outras empresas, lembrando que algumas das varejistas aí já criaram projetos para fazerem entregas também de outras empresas, inclusive aí dos concorrentes. Aguardamos movimentação e cenas dos próximos capítulos. A KKR, né, empresa de telecomunicações, faz uma oferta aí pela operação da Telecom Itália, que é a dona da TIM Brasil também, e podemos ter então nesse movimento aí uma venda então dos ativos da própria TIM. O grupo, né, Telecom Itália, hoje possui uma dívida de mais de 20 bilhões de euros, então pode ser vendido aí para a KKR e trazer aí também mudanças aí para o setor de telecomunicações aqui no Brasil, lembrando aí que estamos em movimento de 5G também, entre outros pontos, isso tudo movimentando bastante esse mercado aqui no Brasil e mexendo com o mercado financeiro como um todo. Outro ponto que falamos aqui com certa frequência, né, a falta de chips e semicondutores. A falta de chips aí fez com que a Sony suspendesse a entrega de câmeras e a Samsung aí tem planejado aí, segundo fontes, construir uma fábrica de chips nos Estados Unidos para amenizar essa crise, que já sabemos aí que deve durar no mínimo até o início do segundo semestre de 2022. Recentemente falamos aqui também da China parando aí de vender, de exportar chips e semicondutores, né, para poder atender inicialmente o mercado interno. Isso tudo então trazendo grande dificuldade aí para diversos setores da economia e setores da indústria. 5G no Brasil, que falávamos recente também aí por conta dessa possível aquisição da TIM Brasil pela KKR, pode trazer outras oportunidades além do setor de telecomunicações e algumas das empresas aí que podem ser beneficiadas, principalmente no setor de óleo e gás, né? A Vale e a Petrobras tem uma expectativa aí de forte crescimento aí por conta do 5G até 2030, né? Hoje, apesar do 4G ser o suficiente para algumas tecnologias de automação das empresas, o 5G trará uma evolução muito grande, é o que dizem especialistas, trazendo também uma maior receita para essas empresas. Lembrando, tudo isso aí não é recomendação de compra, apenas trazemos algumas notícias que podem impactar o mercado como um todo. 6h24 da manhã, hoje foi um dia com bastante notícia para a gente conversar aqui. Vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado nesse momento. As bolsas chinesas, as bolsas asiáticas
já estão fechados, no Japão por conta do feriado e na China já pelo fechamento aí por volta das 5h30 da manhã. Bolsa chinesa aí diferente do que aconteceu no dia de ontem, né, que subiu forte. Hoje ela caiu cerca de 0,40%, 0,37% para ser mais preciso, a 14.905 pontos. As mudanças aí principalmente vêm por conta aí de algumas incertezas, né, em relação às ações aí das empresas chinesas, algumas realizações, mas uma confiança grande também aí de possível redução aí de impostos para alguns setores aí por parte do governo chinês, o que traria aí uma maior competitividade aí para as empresas, principalmente olhando aí para alguns setores específicos, né, de tecnologia, que com essa realidade de juros mais alto também tendem a sofrer um pouco mais. As empresas de tecnologia, como nós sabemos, elas têm um retorno aí sobre o capital investido menor, um PL aí mais longo, né? E com isso aí acabam perdendo às vezes um pouco aí da valorização e muita realização em cima dessas empresas de tecnologia. Com esse movimento aí, com essa incerteza, então a bolsa fecha aí com uma leve queda em relação ao que aconteceu no dia de ontem. Restante dos mercados, né, 6,26 também operando aí com perspectiva de queda. Principal motivo aí vem obviamente aí da retomada econômica, né, por conta aí de aumento de casos de Covid na Europa e a divulgação de PMIs, que como falamos anteriormente, existe uma perspectiva de que os PMIs venham abaixo aí do que tivemos nos últimos meses, e essa queda aí no setor privado então pode trazer alguns desdobramentos negativos e mexer com o mercado. Hoje, nesse momento aí, 6,26, nós temos o CAC na França caindo 1,20%, o DAX na Alemanha, desculpa, caindo 1,20%, o CAC na França caindo 1% e no Reino Unido uma queda um pouco menor, 0,40% aí a queda nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos também seguindo a mesma linha, só que quedas mais amenas. Temos aí o índice Dow Jones caindo 0,20, S&P 500 caindo 0,25 e Nasdaq caindo 0,40. Então essa é a perspectiva aí para fechamento de mercado nesse momento, 6h27 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano, não podemos cravar nada, mas essa é a perspectiva para o mercado no dia de hoje. E Bovespa e a tendência é seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, assim como tivemos alguns descolamentos já nos últimos dias, o cenário interno pode ajudar nesse sentido ou potencializar ainda alguns resultados. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos aqui novamente para mais um bate-papo aí, falando aí sobre tudo que aconteceu no mercado no dia de hoje e as principais notícias que podem impactar o mercado no restante da semana. Bons negócios, forte abraço e até lá. Tchau, tchau.